O assunto, gente, é o apagão da Amazon. Uma falha nos servidores da Amazon causou aí instabilidade em sites e aplicativos no mundo todo esta semana, nas plataformas como o iFood, Mercado Livre, Canva e Duolingo, que também ficaram fora do ar por vários minutos, afetando milhões de usuários. O problema reacendeu o debate sobre a dependência de grandes provedores da nuvem. Episódio que levanta questões sobre segurança, continuidade digital e planejamento e contingência. E para entender o que aconteceu e quais medidas podem evitar prejuízos em situações como essa, a gente conversa agora com Alexandre Conte, especialista em tecnologia da Opus Tech. Seja bem-vindo ao Paraná Agora, primeira edição, Alexandre. Bom dia, Molina. Bom dia, Vinícius. Bom dia, você ouvinte. Vamos falar desse assunto que está aí deixando todo mundo preocupado, né, sem dormir com tranquilidade, né? Mas vamos deixar tudo a gente esclarece por aqui, né? Muito obrigado pela sua participação aqui. O que exatamente causou, Alexandre, né, para a gente já abrir essa entrevista, que causou essa falha, né, na nuvem da Amazon e por que ela teve um impacto tão grande, né, em tantos serviços assim? Vamos lá, vamos começar com a parte técnica e a gente traduz, né? Foi problema em um dos data centers da Amazon, né, da AWS, que é a empresa de serviços de internet da Amazon, que isso ocupa mais ou menos, para o ouvinte ter uma noção, 25% do faturamento da Amazon. É uma unidade importante e que hoje tem mais ou menos 30% dos sites, dos serviços da internet nas suas dependências. O que aconteceu? Um dos data centers e o serviço desse data center ligado ao DNS é um serviço de tradução. Se a gente for traduzir para o ouvinte, é a velha boa lista telefônica. Eu conheço o seu nome, Vinícius, eu não sei o seu endereço, e a gente ia consultar por ordem alfabética para achar o endereço. Na internet é exatamente da mesma maneira. Esse DNS é o protocolo responsável por traduzir aquele número de IP que a gente não consegue decorar, que é muito maior que o número de telefone, para o endereço físico de um servidor. E esse serviço ficou instável e por algum motivo lá que eles não detalharam ainda, né, saiu do ar. Ficou algumas horas fora do ar, já foi sanado, já foi resolvido, mas o impacto disso veio se transbordando ao longo do dia, da segunda-feira ali, por algumas horas de instabilidade, porque isso vem cascateando na internet. Então vários outros provedores são interligados. E aí eles perderam a referência do endereço de onde está a sua aplicação, onde está o seu site, a sua loja e tudo mais, né? E as empresas brasileiras ficaram vulneráveis com esse apagão. O que a gente pode considerar um impacto real aqui no Brasil? Olha, a gente costuma dizer, a gente fala muito sobre cibersegurança, e a principal demanda ainda das empresas no Brasil é pela preocupação em cima da LGPD. Da proteção de dados, evitar um vazamento de dados, ter responsabilidade sobre os dados do seu colaborador, do seu cliente, dos seus fornecedores. E é uma preocupação muito válida, tanto que a gente criou uma lei aqui baseada na GDPR europeia. Mas o problema é um pouco mais profundo. É quando eu não consigo ter o meu sistema operando. Seja eu uma empresa de internet, como um agregador, um marketplace, né? A gente viu tantas empresas aí, tantos sistemas fora do ar, pela alta dependência digital, seja mesmo uma transportadora, uma fábrica, um varejo, porque não consegue abrir a porta para vender, porque o sistema de nota fiscal não está funcionando. O caminhão não sai da fábrica para a nota fiscal não pode ser emitida. Então esse impacto ele é muito severo e ele pode levar empresas à falência. Por quê? Porque desestrutura. Em situações ainda mais severas de sequestro de dados ou de perda permanente, você não consegue reestruturar esse ambiente para dar continuidade no seu negócio. E isso faz com que a empresa quebre. Ela não consegue estruturar os dados, ela não consegue faturar, ela não consegue dar continuidade no seu dia a dia, né? Então a gente tem que ter uma preocupação e, assim como na aviação, obviamente, é trágico todo o problema que acontece, todo incidente, mas ele nos permite olhar com mais atenção para problemas como esse, para evitá-los. E, Alexandre, esse tipo de pane, né, poderia ter sido evitado ou ter sido contornado de uma forma mais rápida? Sim, com certeza. Aí a gente tem que analisar algumas camadas, né? O serviço que teve problema foi especificamente de DNS, então já é um serviço um pouco crítico no sentido de apontamentos, de direcionamentos desse endereço que eu comentei aqui. Mesmo assim, a Amazon possui redundâncias. Porém, esse serviço caiu e complicou o serviço de redundância da própria Amazon, né? Agora, eu não culpo tanto a Amazon, porque hoje acontece aqui, acontece lá, problemas acontecem, poucos não deveriam, né? É pouco provável, mas problemas acontecem. O que as empresas precisam ter
E aí eu faço um alerta aqui para a gestão, não para a gestão de tecnologia, que essa sabe, mas a gestão de negócio das empresas precisa ter contingência. É como um seguro do carro. Você não tira o carro da concessionária sem o seguro. Ah, mas eu gastei um pouquinho mais no sistema de som Bluetooth aqui, mês que vem eu faço seguro. Não façam isso. Tem que ser prioridade, né? E na internet não é diferente. Então, respondendo a tua pergunta, sim, poderia ser evitado com redundâncias. Então, hoje se eu tenho um serviço de disaster recovery, que é um nome bonito em inglês, para a gente, né, poder se recuperar de um desastre, de um incidente como esse, rapidamente eu faço o reapontamento para uma outra estrutura, seja no mesmo fornecedor, seja num fornecedor diferente, que garanta a continuidade do meu negócio, que o meu serviço, meu sistema continue operando. O que acontece é que, principalmente na Amazon, tudo é cobrado à parte. E aí, pela economia, você fala, não, isso aqui não precisa, eu vejo depois. Né? E o Brasil é um grande alvo de ataques cibernéticos no mundo, não só pelo tamanho da economia, o tamanho do país continental, mas pela nossa baixa maturidade de segurança. Nós ainda saímos da concessionária sem fazer o seguro do carro. Então, será que eu estou fazendo backup? Será que eu estou fazendo o disaster recovery do meu sistema, do meu ambiente computacional da empresa? Porque isso aqui é muito pouco provável. A questão é a seguinte, não é mais um momento se acontecer, mas sim quando acontecer. Segunda-feira aconteceu. Quem tinha um disaster recovery rapidamente fez um reapontamento e o usuário final não sentiu. Todos nós, usuários de vários aplicativos, de várias empresas, né, até bancos tiveram instabilidades na segunda-feira porque não tinha essa redundância, não tinha esse reapontamento de servidores. O susto agora serve, então, para o pessoal já se planejar e tomar medidas aí para evitar isso. Então. Exato. Precisa ser educativo. Né? Assim eu comentei, assim como na aviação, quando cai um avião, o mundo inteiro para entender o que houve de errado e como isso pode ser resolvido na causa raiz. Na tecnologia da mesma forma. Então a gente tem que tirar esse aprendizado, até porque é mais fácil, mais barato, mais inteligente a gente aprender com o erro dos outros. Eu não preciso passar por isso dentro de casa para daí me movimentar. Porque é uma economia que daí sai caro, né? Sai caro. Sai caro. E Alexandre, qual é o risco, né, de depender tanto assim, né, desses provedores, né, na nuvem, se eles acabam não funcionando? Então, hoje a nuvem ela tem toda uma orientação de vários institutos de tecnologia apontando como uma boa solução. Né? Eu costumo dizer que hoje é mais seguro você estar num provedor, seja ele grande ou pequeno, do que estar dentro de casa. O que é o estar dentro de casa? Ainda é aquele servidor embaixo da mesa, dentro de uma salinha da TI fechada a chave, que muitas vezes o dono da empresa tem orgulho, e eu já trabalhei em empresa que o cara tinha orgulho, mostrava, eu falei, não faz isso. Mas ele gastou alguns milhões ali com o servidor. Um servidor hoje é caro, a gente está falando de 200, 300, 500 mil reais um bom servidor. Né? E você vai montando uma infraestrutura, só que você tem que ter um ar-condicionado para essa sala, você tem que ter uma mão de obra especializada, tem que ter controle de acesso físico. Você começa a virar um mini data center dentro da sua empresa. E provavelmente você não vai ter os níveis de segurança, de redundância que um data center consegue oferecer. Caiu energia, você tem um gerador para manter esse servidor funcionando? Olha o nível de paranoia que você começa a entrar. E não é o seu negócio. O seu negócio lá é a transportadora, é a farmácia, ou nós aqui como uma rádio, uma empresa de comunicação. Então uma empresa de data center, de nuvem, ela oferece toda essa neurose de segurança. Agora, a concentração, ela de fato gera um risco. Então aí tem um conceito de multi-cloud, de você fazer a redundância da redundância. Se no mercado imobiliário a gente tem a lei dos três L's, né? Localização, localização, localização para comprar um imóvel, na internet, na tecnologia, a gente fala de redundância, redundância, redundância. Eu tenho que ter backup, eu tenho que ter uma cópia, eu tenho que ter um disaster recovery. E Alexandre, muita gente em casa está perguntando, né? Essa instabilidade afeta também os dados pessoais ou é só um problema que interfere no serviço de um modo geral? Especificamente o que aconteceu essa semana com a AWS, ela não foi um ataque, não foi um sequestro de dados, não teve vazamento ao dado das pessoas, as informações. Foi uma falha no sistema de redirecionamento. Sabe quando a gente está usando o GPS, ele manda virar à direita e a gente mal criado, como geralmente vira à esquerda? O que ele faz? Ele faz um recalculando. Né? O DNS ele faz isso, ele faz os reapontamentos. E essa falha no apontamento fez com que o nosso serviço, a nossa solicitação aqui no aplicativo, no sistema, não chegasse onde deveria chegar, que era o servidor A, o servidor B. E isso fez com que a gente o serviço ficasse indisponível para nós. Uma vez estabelecido, os dados permanecem lá, estão seguros, e isso não tem, nesse caso, não tem nenhum perigo de vazamento.
Tá certo. Alexandre, a gente agradece demais aqui seus esclarecimentos, né? Deixando o pessoal de casa aí mais tranquilo, mais seguro. E aí também ajudando, inclusive, né, as empresas a se planejarem para evitar que esses problemas sejam maiores ainda, viu? Nós conversamos com o Alexandre Conte, especialista em tecnologia da Opus Tech. Ele explicou para a gente os impactos, gente, da recente falha na nuvem aí da Amazon e os riscos, né, da dependência de um único provedor e melhores práticas para garantir a continuidade digital das empresas. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Um ótimo dia para você. Eu que agradeço. Viu? Obrigado, gente. Um bom programa. Obrigado. Muito obrigado.